infelizmente, porque nos últimos dias o calor tem se alternando aí com a chuva, que mesmo não sendo intensa, deixou ruas aí alagadas aqui na região metropolitana. Ontem nós mostramos essa situação, essa semana também, e ontem a gente mostrou aqui que qualquer papel, copo ou embalagem jogados no chão entopem bueiros, galerias e canaletas. Quando chove, a água não tem para onde ir e invade ruas e casas. Esse lixo jogado no chão e não na lixeira é responsável por 30% dos alagamentos só no Recife, Larissa. E os outros 70% são causados por ligações clandestinas de esgoto. De acordo com a Compesa, alguns moradores fazem essas ligações simplesmente para não pagar a taxa de esgoto. Mas é preciso ter consciência que, ao tomar essa atitude, eles estão contribuindo para provocar inundações e também doenças. Homens da prefeitura trabalhando. Acredite, não é nada agradável, mas dá para explicar. Eles estão tirando o lixo que alguém jogou em algum canal e foi parar na rede de esgoto. Se as canaletas não forem limpas, vai chover e as ruas vão alagar. Este lixo é responsável por 30% das enchentes registradas no Recife. O índice é alto, mas este não é o maior vilão. Os outros 70% são causados pelas ligações clandestinas. Funciona assim. Quando é construído um sistema de esgoto, os tubos são colocados para ter capacidade de receber um certo volume de esgoto e água. Se uma ligação clandestina é feita, o volume aumenta e enche demais os tubos. E basta chover para a água e esgoto voltarem para a rua. O resultado o recifense conhece bem: bairros inteiros alagados. Existe a situação das ligações que acontecem em áreas saneadas e em áreas não saneadas. A ligação clandestina, ela acaba levando um material que não estava previsto para estar naquela rede. Então eu acabo ocupando a rede com material que não deveria estar lá. Por exemplo, na galeria de águas pluviais é feito para trabalhar com água de chuva. Quando eu começo a jogar esgoto nessa galeria, parte do local que deveria comportar água quando a chuva vem, está ocupado por esgoto. Quando a chuva chega, não tem mais a capacidade de transporte que precisaria ter. Qual é o resultado disso? Acaba alagando na rua e acaba misturando a água de chuva com a água do esgoto na rua, e aí isso gera um problema de saúde pública. As pessoas passam a estar expostas a uma série de problemas, doenças que não deveriam acontecer. É preciso que exista uma conscientização de que os materiais devem andar em redes extintas. Quando não tem a rede coletora de esgoto naquela localidade, existem dispositivos que são dimensionados pelos órgãos ambientais para tratar o esgoto, como o caso das fossas, dos sumidouros, dos filtros. Então, é preciso que as pessoas atentem para isso. De acordo com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, apenas 40% do Recife é coberto pela rede de esgoto. Mas a ampliação e manutenção desse sistema não seria o suficiente para acabar com os alagamentos. Mas então, como resolver esse problema? Uma das soluções é a drenagem forçada, que já está sendo feita aqui no canal da Avenida Recife. Quem passa por aqui não precisa mais se preocupar com alagamentos. Tudo mudou graças a esta bomba. Quando chove, o canal fica acima do nível normal. Antes que ele transborde e alague a rua, esta bomba tira a água daqui e joga na bacia do rio Tegipió. Nós temos que lançar a mão de soluções como drenagem forçada e controle de bacias para evitar também a influência das grandes marés. Porque o Recife, por ser uma cidade plana, uma cidade que foi formada numa planície estuarina, tem em si 3 bacias formando um grande sistema de macro-drenagem, precisa necessariamente, e hoje com a expansão urbana e consequentemente o grande aumento do deflúvio, precisa necessariamente controlar isso através das drenagens forçadas nos pontos críticos e também o controle de bacias para evitar que os grandes corredores fiquem interditados por excesso de água. A bomba custou R$1.400.000. É pouco se nós compararmos com outras obras. O Parque Dona Lindu, por exemplo, teve um orçamento de 28 milhões. Com o que foi gasto para construir o parque, daria para colocar 20 bombas de drenagem forçada na cidade. Seriam 20 ruas sem alagamentos.
Olha, mesmo acabando com os alagamentos da Avenida Recife, a Enlurb disse que não há projeto para instalar bomba de drenagem forçada em outras áreas do Recife. Sobre as ligações clandestinas de esgoto em galerias de água de chuva, a Diretoria do Meio Ambiente Institucional informou que a fiscalização só é feita quando a diretoria recebe alguma denúncia. Ligação clandestina é considerada crime ambiental. O responsável pode ser multado. O valor dessa multa varia de R$ 50 a R$ 250 mil. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 3232-1707, 3232-1707. Bom, agora a gente vai mostrar um exemplo que vem de longe, do outro lado do mundo, lá do Japão. A capital do país, Tóquio, tem uma população aproximada de 13 milhões de pessoas, quase 7 vezes mais habitantes que o Recife, que tem 1,5 milhão de moradores. Mesmo assim, Tóquio conseguiu acabar com as enchentes. Algumas das armas para combater inundações estão 40 metros debaixo da terra. São gigantescos reservatórios com capacidade para 540 mil metros cúbicos de água, o equivalente a 216 piscinas olímpicas. Os rios são constantemente monitorados. Quando passam de um determinado nível, a água vai para o reservatório e depois, quando para de chover, é escoada aos poucos de volta para o rio. O sistema já evitou 25 inundações desde que ficou pronto há 5 anos. Para que a tecnologia funcione, a água precisa escoar pelos bueiros, que não podem estar bloqueados pelo lixo. Por isso, os moradores de Tóquio fazem a parte deles. Numa das principais ruas da cidade, a gente pode procurar, mas é difícil encontrar sequer um pedaço de papel na calçada. Isso exige um esforço extra da população, já que nas ruas da capital japonesa não há lixeiras. Elas foram retiradas há 15 anos como prevenção depois de um ataque terrorista com gás venenoso. As pessoas levam lixo para jogar no cesto de casa. Tá aí, viu? Um exemplo a ser seguido por todo mundo, moradores do Recife e também de outras cidades. Até porque aqui nós temos cestos espalhados pelas ruas para colocar o lixo. Não precisa arremessá-lo ao chão, né? Exatamente. Também fica aí o exemplo para a prefeitura e também para o governo do estado.